Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Esta edição é a segunda parte do nosso debate sobre o papel das Nações Unidas no mundo de hoje. Nós abrimos o tema na edição da semana passada e agora queremos avançar um pouco mais. A ONU precisa de reformas? De que tipo? O Conselho de Segurança deve ser ampliado? Se sim, que países deveriam ser incluídos? Foi durante a Primeira Grande Guerra, entre 1914 e 1918, que a ideia ganhou força. Tamanha violência e horror exigiam um fórum, uma entidade internacional que reunisse o máximo de países, se possível todos, para negociar e arbitrar conflitos, como essa própria guerra, além de discutir outras grandes questões mundiais, o tráfico de ópio, a escravidão, os refugiados. Em 1919, depois que as armas foram depostas, a ideia foi posta em prática e surgiu a Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça. Os primeiros membros da Liga foram os países vitoriosos na Primeira Guerra, como França, Reino Unido, Holanda e Bélgica. Mas os Estados Unidos, os principais vencedores, ficaram de fora, porque a entrada do país não foi autorizada pelo próprio Senado. Aos poucos, outros aderiram: Japão, Itália, Alemanha e a recém-criada União Soviética. O Brasil foi um dos primeiros, mas deixou a Liga em 1926 porque não conseguiu apoio para ser um dos membros permanentes do Conselho, do núcleo da entidade, que nasceu para promover a paz. O fracasso da Liga das Nações ficou evidente com a eclosão da Segunda Grande Guerra, em 1939. Uma banda do mundo participou e o mundo todo assistiu a mais 6 anos de horrores. Cerca de 80 milhões de soldados e civis foram mortos por armas, fome e doenças causadas pela guerra. E pela primeira vez, pelas mãos dos Estados Unidos, a morte atingiu escalas até então impensáveis. A bomba, estúpida e inválida, aquela que mata e que envenena crianças antes e depois delas nascerem, foi despejada primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. E no mesmo ano em que a guerra acabou, 1945, nasceu a ONU. Mais uma vez, o mundo criou um fórum mundial para buscar a paz, desenvolver a cooperação entre os povos, lidar com problemas ambientais, sociais, humanitários, culturais, econômicos, promover o respeito às liberdades fundamentais e aos direitos humanos. Tarefas dificílimas em um mundo marcado por guerras constantes, desrespeito a direitos básicos, intolerância, xenofobia, pobreza, exploração criminosa de gente e da natureza. 193 países estão representados nas Nações Unidas. Em tese, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, têm direito a veto e podem brecar iniciativas que contrariem seus interesses individuais. É assim que os Estados Unidos blindam Israel de punições por crimes no Oriente Médio. É assim que a Rússia impede condenações por causa da anexação de regiões da Ucrânia. O Brasil já participou do Conselho de Segurança interinamente por 11 vezes, mas se articula com Japão, Alemanha e Índia para ser sócio permanente desse clube exclusivo. E para falar deste assunto, eu converso online com Amina Welten Guerra, professora de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Converso também com Lucas Pita, advogado, membro da Comissão da Advocacia Criminal da OAB em Cotia, São Paulo, e autor. E ainda com Fernando Fernandes da Silva, advogado, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, mestre e doutor em Direito Internacional. Muito obrigado a vocês três mais uma vez pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o Dr. Lucas Pita. Dr. Lucas, afinal, que papel seria reservado ao Brasil
caso o Conselho de Segurança da ONU fosse ampliado e o Brasil fosse incluído como membro do Conselho? Olha, o Brasil ele é frequentemente mencionado como um possível candidato a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A sua eventual inclusão ia trazer diversas contribuições significativas para o órgão, algumas delas sendo o potencial papel de mediador, visto que, inegável, que o Brasil tem uma grande história de mediação de conflitos regionais e poderia desempenhar um papel construtivo nisso, a própria representatividade regional, que essa é uma questão que é muito discutida na inclusão de novos membros, que é como esses membros vão representar as partes do mundo. Eles querem fazer uma inclusão que seja realmente representativa, tem que estar separada, não adianta pegar todo mundo só da América do Norte ou da Europa. Então, tem essa questão na inclusão de novos membros, e o Brasil, por conta do seu tamanho e a sua diversidade geográfica aqui na América do Sul, seria também um ponto interessante nisso, o próprio envolvimento de missões de paz, visto que o Brasil também historicamente tem contribuído com suas tropas, e muitos outros. Professor Amina, eu lhe peço a mesma avaliação. Que papel o Brasil poderia desempenhar? Essa tradição da diplomacia brasileira de se manter razoavelmente equidistante, procurando sempre o diálogo, poderia contribuir e ajudar nesse papel do Brasil? Bom, é preciso a gente considerar que o Brasil pleiteia esse assento como membro não permanente, como membro permanente do Conselho de Segurança desde os anos 90. E, não obstante, o Brasil não tem armas nucleares, não tem esse forte poder bélico, mas pegando e reforçando o que os colegas disseram, o Brasil sempre foi um grande mediador pela paz e sempre colocou essa pauta de sentar no Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente em toda a sua política externa desde os anos 90. Contudo, eu acho importante a gente fazer duas considerações. Primeiro, para que o Brasil faça isso, ele teria que se engajar numa grande campanha diplomática para conquistar os votos dos indiferentes, vamos dizer assim, e, de outro lado, é importante a gente considerar também os custos, quer dizer, temos vantagens, mas temos custos da entrada do Brasil dentro desse Conselho de Segurança. Eu vejo que uma vantagem relevante seria o acesso à informação, porque claramente, né, você está ali dentro dos temas mais sensíveis e dentro de tudo que está ocorrendo dentro da sociedade internacional. Portanto, esse acesso à informação pode parecer uma vantagem no primeiro momento, só que, de outro lado, a gente tem que levar em consideração os custos financeiros, os custos políticos, os custos humanos de se estar envolvido dentro dessas decisões que são bastante delicadas no contexto internacional. Professor Fernando, na sua avaliação, o que pesa mais, os custos ou as vantagens? Os custos talvez seja interessante a gente observar que o Brasil é já, desde muito tempo, uma das 10 maiores economias do mundo. Caiu um pouco algum tempo atrás, chegou à 13ª, já foi à 6ª, mas navega nessa faixa. Ou seja, é um país que tem recursos para, aparentemente, bancar a participação no Conselho de Segurança. Qual é a avaliação do senhor? O que vale mais, os custos ou as vantagens? Não, eu acho que nós temos que pensar muito hoje na questão humana. O fator humano, eu acho que ele é pouco, infelizmente, dimensionado em qualquer um desses conflitos e qualquer uma dessas crises. Às vezes eu abro o jornal, eu vejo falando muito mais do avanço tecnológico dos armamentos do que das condições das pessoas que sofrem com as consequências da guerra. Todos esses conflitos que nós mencionamos aí. Então, eu acho que hoje, pensando num caráter mais, ou numa dimensão mais humana, a vantagem da entrada do Brasil é imensa, porque o Brasil tem uma das maiores diplomacias do mundo, uma das mais profissionais, é reconhecida no mundo inteiro como uma diplomacia de primeira categoria, e tem uma tradição, como aí a professora Amina e o professor Lucas ressaltaram, de mediador nos grandes conflitos internacionais. E nós precisamos cada vez mais, então, de lideranças serenas e comprometidas com a paz. Então, independentemente da posição econômica do Brasil, essa seria a grande vantagem
do Brasil fazer parte do Conselho de Segurança como um membro permanente ou como um membro de destaque, a depender da reforma que virá. Doutor Lucas, é claro que a tradição, e talvez possamos dizer a vocação do Brasil, é de uma atuação diplomática. Mas um membro de Conselho de Segurança, muitas vezes é chamado a participar com o envio de forças militares para intervir em conflitos. O Brasil até fez isso no caso do Haiti, mas numa proporção muito longe do que fazem os Estados Unidos e outros países do Conselho de Segurança e que têm um peso militar maior. O Brasil estaria preparado para cumprir esse papel também? Olha, primeiro queria ressaltar aqui que o Exército Brasileiro, por mais que seja muitas vezes criticado, ele tem um nível de excelência, assim, altíssimo. Com certeza, contudo, para essas ações maiores, seria necessário aumentar o investimento, né, no setor de defesa. Como já foi falado aqui, a gente não pode tirar o olho do fato de que esses países, dos membros permanentes do Conselho de Segurança, eles investem fortemente na sua indústria militar e tem bilionários aí que fazem muito dinheiro com isso. Essa não é a realidade hoje do Brasil. E até temos que pensar se é isso que a gente quer ou não. Contudo, levando em conta o fato de que o possível ingresso do Brasil dificilmente ocorreria nos próximos 3, 4, 5 anos, na minha opinião, pelo menos para mais de década, inclusive o professor Rubens Rico Pinheiro, ele deu uma entrevista, acho que há 1, 2 semanas atrás, que ele falou a alteração do Conselho de Segurança hoje, o ingresso de novos membros, é uma ilusão. Ele diz isso no sentido atual. Num curto período, é uma ilusão. Desculpa, tem outras coisas. Então, tendo em vista de que o possível ingresso seria para daqui 10, 15 anos, eu acho que daria tranquilamente tempo de desenvolver, caso seja necessário, de forma mais acentuada nesse setor. Professora Mina, vamos falar um pouco do financiamento da ONU. O dinheiro é poder, os Estados Unidos bancam boa parte do sistema e usam, inclusive, isso como arma política. Seria o caso de uma distribuição maior das responsabilidades para que houvesse um maior equilíbrio entre o poder de fogo dos participantes? Com certeza, o financiamento ele é uma pauta importante, isso já foi instrumentalizado por governos anteriores nos Estados Unidos, sobretudo, para dissuadir, né, esse multilateralismo, a utilização das organizações internacionais, da ONU em especial, como fórum de discussão multilateral, como meio de se usar esse financiamento, usar esse dinheiro para tratar de temas domésticos, né, e de maneira unilateral. Agora, de fato, por exemplo, a Alemanha, Japão são países que contribuem grandemente para o orçamento das Nações Unidas. Então, será que seria o caso de se incluir esses países dentro desses membros permanentes, porque eles contribuem muito financeiramente, mas, ao mesmo tempo, se a gente inclui a Alemanha, a gente teria um terceiro país ocidental em uma dessas cadeiras. Então, a gente não teria propriamente uma representatividade equitativa das regiões geográficas, como o Dr. Lucas comentava anteriormente. Agora, sem dúvida, eu entendo que a gente precisa levar em consideração que o fato de você entrar nessa seara da manutenção e da segurança internacional não diz respeito apenas à forma como você lida com a sua indústria bélica, mas nós temos temas convergentes dentro da manutenção e da segurança internacional. O tema do meio ambiente, o tema da democracia. Hoje, a questão da tecnologia, a questão da democracia, me parecem que são pautas transversais. E nós temos que levar em consideração também que existem outros órgãos dentro das Nações Unidas que podem ser reforçados, como, por exemplo, o ECOSOC, né, o Conselho Econômico e Social, que é um órgão que também deveria atuar de maneira dialogada com o Conselho de Segurança, porque questões que envolvem o desenvolvimento têm a ver também com questões de segurança internacional. Professor Fernando, a professora Mina se referiu a outros organismos da ONU, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Acnur, a Agência para Refugiados. Essas agências e organismos todos precisariam também de ser reformados? Teria que haver mudanças? Se sim, que tipo de mudanças? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouco, logo depois do intervalo.
O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta e falamos do papel das Nações Unidas no mundo de hoje. Os nossos convidados são Amina Welten Guerra, professora de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais. Lucas Pita, advogado, membro da Comissão da Advocacia Criminal da OAB em Cotia, São Paulo e autor. E ainda Fernando Fernandes da Silva, advogado, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, mestre e doutor em Direito Internacional. Professor Fernando, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu lhe perguntei se os organismos da ONU, como Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho, a Acnur, que lida com refugiados, também precisariam de reformas. Se sim, que tipo? Eu complemento o que a professora Amina comentou, que realmente hoje em dia, vamos dizer assim, existe uma agenda mais completa, não é só falar de evitar conflitos ou mediar conflitos militares, mas existem questões prementes na sociedade internacional que elas precisam ser discutidas. Desenvolvimento, meio ambiente, paz, democracia, direitos humanos, enfim, tem vários temas aí extremamente importantes, aquecimento global, enfim, por serem importantes, a reestruturação, se ela ocorrer, ela tem que ser pensada em torno de uma coesão da sociedade internacional em torno desses temas, ou seja, numa defesa desses temas. Então, por isso que, para mim, é difícil pensar qual é a reforma. Eu acho que a gente deveria primeiro pensar qual é a nossa agenda. Pensando na agenda, aí como a reforma se encaixa dentro dela. Me parece até que, por conta disso, as organizações que fazem parte do sistema das Nações Unidas, como a Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial de Saúde e tantas outras, elas vêm funcionando bem e até cumprindo o seu papel. Mas talvez o que falta é uma coesão da sociedade internacional em torno de certos temas para que elas sejam fortalecidas. Lucas, o professor falou em agenda. Mais do que um plano de reforma, uma agenda. O senhor concorda com isso? Que agenda seria essa? O professor ele foi pontual. Antes de uma mudança de estrutura, a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Não adianta você alterar o fim se você não altera a base. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer de que existem muitas outras agendas, muitos outros fatores que têm que ser levados em considerações e discutidos, junto não só pelos países membros permanentes, ingressantes ou não, do Conselho de Segurança, como por toda a sociedade e outros atores da sociedade civil. A gente não pode esquecer de que a própria ONU, ela vem mudando. Quando ela começou, ali em 1945, ela tinha 51 membros. Hoje em dia, ela tem mais de 190 membros. A dinâmica internacional também mudou. Embora ela tenha nascido com o propósito de promover a paz, de garantir a estabilidade internacional, e que a gente vê que, infelizmente, até hoje ainda não foi concretizado, né? Os próprios desafios da ONU, eles foram se alterando. Hoje em dia a gente tem, como pontuaram muito bem aqui, as mudanças climáticas, a questão do terrorismo, conflitos regionais, precarização do trabalho e muitos outros assuntos, muitas outras pautas que devem ser definidas antes de se promover qualquer mudança realmente estrutural. Professora Amina, concorda? Essas pautas são realmente as principais? A questão climática, acho que não há dúvida, né? É hoje uma questão central, os países demonstram essa preocupação de uma forma geral, mas falta talvez à ONU instrumentos mais concretos para lidar com isso, alguma estratégia, atitudes mais concretas. O que a senhora nos diz? Eu entendo, concordo com os professores e entendo que também a política interna ela pode acabar exigindo muito mais energia de um determinado governo do que propriamente essa projeção, né, que a política externa vai exigir para que um novo Estado se projete como membro permanente ou não desse Conselho de Segurança. A pauta das mudanças climáticas, do meio ambiente, da própria democracia, acho que
A questão do ensino dos direitos humanos é fundamental. A gente está assistindo um momento de crescimento de intolerância religiosa, intolerância racial no mundo. Então, eu gosto de frisar sempre a pauta da educação, sobretudo em direitos humanos, porque eu acredito que é isso que transforma as gerações com efeitos a longo prazo. Então, sim, também entendo que existe uma agenda nacional, né, uma agenda interna que o Estado e os governos vão precisar destinar mais energia. Professor Fernando, a sede da ONU em Nova York, está bem lá? Um prédio como aquele, projetado por Oscar Niemeyer, inclusive, não tem sentido mudar, tem? Embora haja quem conteste e diga, não, isso, inclusive, confere poder aos Estados Unidos. Talvez com a reformulação da ONU, como a gente está debatendo aqui hoje, com o tempo também se repense a sua estrutura física. Porque hoje, na verdade, a ONU mesmo, ela tem, eu diria, duas sedes. Na verdade, são as duas grandes sedes. Uma em Nova York e outra em Genebra. Talvez deslocar uma outra parte dela ou o funcionamento de alguns órgãos em outro país, talvez da região sul, até em homenagem aos países que talvez do sul que entrariam no Conselho de Segurança, como já comentamos em outras situações, Brasil, Austrália, Índia e assim por diante. Mas também tem que lembrar uma coisa que às vezes, acho que nem todos são atentos. Mesmo funcionando em Genebra, dentro de um país chamado Suíça, mesmo funcionando nos Estados Unidos, numa cidade chamada Nova York, e as organizações espalhadas em outros países, como a Unesco está em Paris, etc., há um tratamento diplomático diferenciado. Então, as pessoas de outros países que representam as delegações desses países dentro dessas organizações, elas têm uma série de privilégios e imunidades que impediriam delas responderem pela justiça do país que elas vão visitar. Então, seria mais ou menos o seguinte: o diplomata cubano, ele se submete, na verdade, a uma, aspas, jurisdição da ONU dentro da ONU, e não uma jurisdição americana, até para dar para ele uma independência e evitar que, em situações de crise, ele possa, obviamente, visitar e participar das atividades da organização sem ser ameaçado por uma justiça ou por uma política norte-americana. E isso ocorre em outros países que existem as organizações internacionais. Então, esses países também têm que fazer valer esses compromissos que assumiram quando criaram essas organizações. Lucas, na fala de mais de um de vocês, a expressão mudança de mentalidade foi usada. Você mesmo foi um dos que usaram. Afinal, que mudança de mentalidade é essa? O que é preciso para que a ONU cumpra o seu papel de uma forma mais completa? É engraçado, né? A gente lembra daquela frase lá, não sei quem diz, mas que as coisas precisam mudar para tudo continuar o mesmo. Quando a gente acaba olhando para o propósito do que a ONU nasceu, o que ela efetuou, e ela fez muitas coisas, é um organismo extremamente importante, quando a gente olha para aquele primeiro objetivo dela, que era garantir a paz, como a gente estava falando, a gente vê que ainda hoje não foi concretizado. Então, nesse processo aí de autoanálise, que eu acho que todo mundo tem que fazer, os países, como até as próprias pessoas, é a gente entender onde nós estamos errando. Porque se até hoje, depois de todas essas tragédias, a gente não conseguiu a paz, e com a globalização do jeito que está, o que falta? E eu acredito que o que falta é exatamente essa cultura que a gente veio falando desde o começo, que é o respeito aos direitos humanos, que isso vai se refletir em todas as outras áreas. Na democracia, no respeito ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, nesses conflitos étnicos e regionais que acabam acontecendo e até internacionais. Então, assim, a professora Flávia Piovesan, há muito tempo, ela já falava na internacionalização dos direitos humanos. Então, acho que a gente tem que chegar na efetivação, numa cultura, numa mentalidade de efetivação de respeito aos direitos humanos, e eu acho que esse seria um bom pontapé inicial. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço a participação da professora Amina Welten Guerra,
professora de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Agradeço também a Lucas Pita, advogado, membro da Comissão da Advocacia Criminal da OAB em Cotia, São Paulo, e autor. E ainda a Fernando Fernandes da Silva, advogado, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, mestre e doutor em Direito Internacional. E agradeço, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá, @Rádio TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.